Olá pessoal, tudo bom? Então, vamos lá. Essa é a aula de número 2 de língua portuguesa. Ela compete a toda Fundamental 2 do sexto ao nono ano, porque por enquanto eu ainda estou num assunto que ele vai estar dentro de tudo aquilo que a gente vai usar como introdução para as próximas aulas. Então, as próximas aulas do sexto ao nono ano vai ser dividida por etapas, para o sexto, para o sétimo, para o oitavo, para o nono, cada uma no seu gênero textual que a gente está trabalhando aí no livro didático, mas por enquanto, como eu estou fazendo uma introdução, essas primeiras aulas elas valem para todas as turmas, tá? Do Fundamental 2. Então vamos lá, por quê? Porque a gente está primeiro entendendo os tipos de textos. Na aula de número 1, eu falei para vocês que existem 3 tipos de textos: textos narrativos, textos descritivos e os textos dissertativos. E a gente focou no texto dissertativo argumentativo, por quê? Porque é a redação. Agora a gente vai entender os textos narrativos. Então, a aula de número 2 é sobre texto narrativo. O que eu preciso entender? Primeira coisa, pessoal, vocês já foram orientados, tá bom? Que desde pequenininho, eu falei isso na primeira aula, desde pequenininho quando o responsável, o pai, a mãe, a avó, o vô, ele conta aquela historinha antes de você dormir, tipo, era uma vez um príncipe encantado, uma princesa, uma menininha com um chapeuzinho vermelho. Bem, contou essa história, ele te apresentou ali naquele momento um texto narrativo, que é uma história, né? Por que é um texto narrativo? Porque ele obedece essas 5 características aqui. Que características são estas? Bem, a gente pode abreviar na palavra pente. Então nós temos personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Se você decorar a palavra pente, você vai entender quais são as 5 características principais de um texto narrativo, tá bom? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho. Texto narrativo, primeiro ele tem que ter personagens. Toda vez que uma história tem personagens, apresenta para vocês personagens, ele provavelmente é um texto narrativo. E esses personagens eles são divididos em protagonistas, antagonistas, figurantes, coadjuvantes. Então nós temos uma divisão de personagens. Hoje eu queria que vocês entendessem 2 tipos de personagens apenas: os protagonistas e os antagonistas. Bem, para entender protagonista é o personagem principal, né? O mocinho, aquele lá que é o príncipe encantado, o professor Kaique. Então você entende que protagonista é o personagem principal, sempre é o mocinho. Ele não vai morrer, e se ele morrer em alguma historinha, ele vai morrer como um herói. Então esse é o protagonista, tá bom? O contexto vai girar em torno dele, a história vai girar ele como personagem principal. Nós temos também o antagonista, é só você pegar a primeira palavrinha, anta, tá bom? Que vem daquele que é contra o personagem principal, que é o vilão. Então, a anta, que é contra o personagem principal, é o vilão da história. Antagonista vem do vilão. Lembrando um detalhe, viu? Por exemplo, no filme Malévola, ou então Venom, vocês sabem o seguinte, que se for o filme deles, Malévola, no filme Malévola, ela é a protagonista, porque conta a história dela. Agora, se for na história da Bela Adormecida, ela é antagonista, porque ela se torna meio com a vilã na história, né? Já, por exemplo, o Venom, na história do Homem-Aranha, ele é antagonista, porque ele é um vilão contra o personagem principal, que é o Spider-Man. Agora, se a gente for para a história do próprio Venom, a história Venom, então ele é o protagonista, porque é o personagem principal. Fica a dica aí aos detalhes, tá bom? Porque isso pode cair na prova. Então vamos lá, protagonista, personagem principal, antagonista é o vilão, tá? Essa é a divisão básica que eu quero que vocês entendam nos personagens hoje. Mas texto narrativo tem que ter personagem. Outra coisa, texto narrativo tem que ter enredo, história, conto, tem que ter, como é que eu posso dizer, principalmente em muitos textos narrativos, o clímax, aquele momento principal, aquele momento de suspense, de drama, de romance, aquele momento incrível que a gente está esperando. Então, vai ter sempre um enredo, uma história, tá bom? Todo texto narrativo tem que ter um enredo. Narrador. Vai ter um narrador no texto narrativo, até porque o nome já diz, né? Texto narrativo, então tem que ter narrador, tem que ter uma narração, tem que ter alguém narrando aquela história. Então vamos lá, o narrador ele pode ser personagem, tá dentro da história, falando eu estava em tal lugar escuro, grande, pequeno, enfim. E também o narrador pode ser um narrador observador do lado de fora, ou até onipresente, que ele consegue estar dentro e fora da história ao mesmo tempo, tá bom?
Mas tem que ter narrador, tem que ter tempo e espaço. Ou seja, quando e onde acontece, pessoal. Toda história tem um quando e tem um onde. Há muitos anos atrás, há 1000 anos atrás, no futuro, no presente, neste momento, um mês antes de fulano nascer, então tem tempo, né? A história ela gira em torno de um tempo. E outro, espaço, onde? No planeta Terra, no Distrito Federal, em outro mundo paralelo, em um outro universo. Então, se tem espaço, se tem tempo, ela tem essas características aqui, todas é um texto narrativo, ok? Só isso que você precisa saber. São 3 tipos de texto. O texto narrativo é o texto que tem o pente, personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Ok, pessoal? Fica aí a dica para vocês. Guardem essa aula. A próxima aula, vocês estão vendo aqui vários livros de literatura, então é porque a próxima aula vai ser sobre literatura. E aí eu quero falar para vocês a respeito de algumas literaturas que eu vou indicar para esse bimestre, filmes, tá bom? E vou falar um pouco daquilo que pode cair na prova. Então fica atento à próxima aula, aula de número 3, que é sobre literatura. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. E eu estou muito feliz quem se inscreveu no canal. Quem ainda não se inscreveu, escreve lá, compartilha, deixa seu like, ativa o sininho. E é isso aí. Tchau, tchau, pessoal.